dia. Bom dia. Bom dia, fala bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia. E esse é o trabalho de geografia. Bom dia, alunos! Bom, na aula de hoje, nós vamos apresentar, os trabalhos de geografia que eu pedi semana passada. Deixa eu ver aqui. O primeiro grupo será o grupo do Portugal, por favor. Agora é nós, né? Agora é nós, agora é nós. Agora. Vamos lá. Só falta uma coisa, né? Cadê o Bezão? Ué, cadê o Bezão? Ele não veio? A gente vai ter que... Foi mal, cheguei atrasado, Aí, chegou atrasado, mas chegou, né? A nós agora, mano. Vem aqui, vamos apresentar. Apresentação? É. Era hoje? Tá com aí. Tô aqui na mão, Perfeito. Tá, então vamos começar apresentando Portugal, né? Ora, pois. Portugal é um país historicamente grandioso, com seu império tendo passado por 53 territórios atuais ao longo da história, levando consigo o português, que em muitos casos permaneceu até hoje, como é o caso da Angola, Moçambique e, é claro, Brasil, né? Pois é. O Brasil, ele herdou vários costumes portugueses, porém nem todos são bons assim. Um exemplo disso é a farra do boi, que é um ritual que consiste em largar um boi em um certo espaço e agredir, provocar um animal, fazendo com que ele corra atrás das pessoas. A prática ela foi criada pelos imigrantes açorianos e foi levado para o Brasil, em Santa Catarina, onde foi proibida por lei em 1997. Falando agora das coisas legais e divertidas, sem muita violência, né? Uma das principais tradições de Portugal é o fado, que é um estilo musical onde geralmente é cantado só por uma pessoa, o fadista, acompanhado por uma guitarra clássica e uma guitarra portuguesa. Outra coisa que se destaca em Portugal são as artes com azulejos, os quais eram feitos de cerâmica, com pouca espessura, e uma das faces feita de vidro impermeável e brilhante. Além da arte com os azulejos, temos também a arte manuelina. O estilo manuelino é um estilo exclusivamente português, que se inspirou em vários estilos, como o gótico flamejante, o plateresco espanhol e a arte mudéjar peninsular. Mas agora, voltando na questão da língua portuguesa, nós herdamos ela, porém, nem todas as palavras são iguais. Por exemplo, porreiro significa um cara legal, um cara gente boa. Fiche é uma segunda palavra para bom. Bicha em Portugal quer dizer fila. Puto significa garoto ou adolescente. Piropo quer dizer uma cantada. E comboio significa trem. Então, aproveitando que tá quase na hora do lance, né, pessoal? Vamos falar um pouco da culinária lá de Portugal. A culinária portuguesa consiste de uma grande parte de frutos do mar. Exemplos de pratos provenientes do mar são bolinhas de bacalhau, sardinhas, que muitas vezes são acompanhadas de batatas cozidas, etc. Não dá para esquecer os vinhos portugueses, cujas tradições datam desde a época dos fenícios. Sabiam dessa? Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma viajada pelos pontos turísticos de Portugal. Primeiro, a gente vai passar pela Torre de Belém, que fica em Lisboa e foi um castelo feito em 1519 para proteger a cidade e servir de ponto para defender de possíveis ataques. Agora, já na cidade de Sintra, o Parque e Palácio Nacional da Pena foi feito para servir de capela e casa de verão para o antigo rei de Portugal. E agora, voltando para Lisboa,
o castelo de São Jorge foi feito no século XI para servir de prisão para alguns delinquentes portugueses. E agora, algo muito mais legal do que castelo: os esportes. Os esportes mais conhecidos de Portugal obviamente, né, o futebol, o ciclismo, os esportes automobilísticos e o golfe, sendo esportes mais secundários esses, e o principal, o futebol. O futebol português contém a sua grande e principal liga, a Liga Portugal Bwin, que é muito conhecida pela rivalidade de Benfica e Porto, mas também tendo grande papel com o Sporting ou Braga, sendo times mais secundários e de médio porte. E o Benfica e o Porto são dois times bem prestigiáveis, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. E obviamente, né, por causa do Cristiano Ronaldo, né, o homem, o gajo. Mas infelizmente a seleção portuguesa não tem nenhuma Copa do Mundo. Mas a gente pode lembrar de várias pessoas que foram importantes para ela, como o Eusébio, o Deco, o Pepe próprio, o próprio Rui Costa e, obviamente, ele, o Cristiano Ronaldo. Vamos falar sobre um assunto interessantinho ainda. Os recordes mundiais quebrados em Portugal. Já que eu tava falando de vinho antes, por que a gente não fala um pouco de whisky? Quem não gosta, né? Quer saber? Por que a gente não fala de 10.500 garrafas de whisky? Pois é isso que o lisboano Alfredo Martins Gonçalves conseguiu alcançar com sua coleção, que pode ser visitada na sua loja, Whisky & Company, em Lisboa. 10.500 garrafas de whisky na coleção. Bom, ainda em Lisboa, em 4 de março de 2017, o tecladista Domingos Antônio Gomes conseguiu tocar 824 teclas de um piano em apenas 1 minuto. Isso dá 13 teclas por segundo. Esse cara é insano. O feito aconteceu na loja Euromúsica da Avenida da República. Alguns podem achar que as salvas de palmas puxadas por Marco Antônio são as mais altas, mas na verdade não. Durante o concerto da celebridade Tony Carreira, uma plateia de mais de 22 mil fãs produziu aplausos que atingiram 111 decibéis. Só para você ter uma noção, uma furadeira comum produz aproximadamente 80 decibéis. Então dá para você ter uma noção de quão barulhento foi esse aplauso aí, né? Então, professor, esse foi o nosso trabalho sobre Portugal. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Fechou. E É isso. é isso aí. Valeu, galera. É um 10, hein? Trabalho nota 10, hein? É Quero um 10, ver. hein? Valeu. Ai, que vista linda. Que me dera. Onde a gente estava mesmo? Parabéns, Portugal, pela apresentação. Nota 10. Luca, senta. Quieta essa bunda aí. Próxima apresentação é Espanha. Espanha, vem cá. Ai, meu Deus, trabalho. Não quero fazer isso aqui. Cara, cadê meu grupo? Não sei. Mas olha esse botão aqui. É insano, tá? Oi, Samuel? Caramba, olha ele. eu. Tá bonito, hein, cara? Trabalho, tá? Tem que fazer o trabalho, tá? Tá, vai, começa aí. Trabalho, né, cara? Tá, Você que começa. Tá. Então, vamos falar um pouco sobre, volta aqui, sobre a culinária Dá jeito. da Espanha, né? Aí, então, lá
em alguns lugares, eles comem crista de galinha, que é aquele negocinho que tem no pescoço, no galo ou em cima da cabeça, né, Lucas? É isso. Então, não é muito comum, então só os Red Pills comem. Além disso, eles fazem o patê de fígado de porco, que é chamada de morteruelo machego, que também é composto, além de fígado de porco, pão ralado e alguns temperos. E tem um tal de percebes, que são cracas de ganso, que parecem minhocas e talvez uma outra coisa aí, mas eu não sei o que é, né? Então vamos continuar. Mas não passa de moluscos. Ele é gelatinoso, mas também é meio feio, tipo Luca. Então muitas pessoas não comem. Né, Luca? É. Pode continuar o trabalho. Ah, não quero. Vai. Oxe, oxe. Agora vamos falar do que pode fazer na Espanha. Aonde que você pode ir? Cara, na Espanha tem um monte de lugar, né? Tipo, a Espanha é grande. Tem muita coisa para fazer lá. E lá na Espanha, os lugares que eu escolhi para apresentar hoje são a Basilisca da Grande Família, que está em Barcelona e foi construído por Gaudí, um famoso arquiteto de lá da Espanha. É muito famoso esse arquiteto, tá? Muito. Depois tem o Palácio Real de Madrid, que fica em Madrid. Interessante, né? É bem grande, é bem grande, é branco, fica bem em Madrid. Também tem o Santiago Bernabéu, que é o estádio de futebol, e o campo de futebol do Real Madrid. E eu não gosto dele, mas tá bem. E tem o Camp Nou, né? Que é o do Barcelona, né? Que é o estádio o campo de futebol do Barcelona. E é muito legal. É muito bonito. Lá chegou o Messi, tá? Falando de Eu, eu, Messi. Falando de Messi. falando Agora vamos falar de esportes. O que tem de esporte na Espanha? Claramente tem futebol, né? Tem a famosa La Liga Espanhola. E lá competem grandes times como o Atlético de Madrid, Real Madrid, o Barcelona, o Getafe, o Sevilla e etc. É muito time que compete lá. Lá jogou o Messi, o Cristiano Ronaldo e um monte de jogador bom. E o que tem de jogador bom na Espanha? Que o jogador bom é espanhol? Teve Iniesta, jogadoraço. Teve o Xavi, outro jogadoraço. E muitos mais. Mas não tem só futebol na Espanha, né? Também tem tênis. Tá? O Rafael Nadal é um dos maiores tenistas do mundo. Ele é espanhol. E ele é muito bom. Tem também no basquete, né? Na NBA, tinha o Marc Gasol, só que agora ele se retirou. E na Fórmula 1 tem o Fernando Alonso, que apesar de ele já estar um pouquinho velho, ele continua competindo. E ele é bom. Fechou? Então tá, então vamos para algumas curiosidades. Lá na Espanha, eles fazem uma tal de siesta, que é um costume espanhol já de há muito tempo, que das 2 até as 5 da tarde, eles fazem uma pausa e vão dormir e almoçar. E também lá na Espanha, eles têm a maconha legalizada, só que só dá pra fumar, só dá pra fumar, né, em cannabis club, em lugares designados para isso. E também tem algumas marcas de lá, né? Tem umas marcas de lá, né? Porque país é feito de economia, né, Luca? Sim. Caguei. Algumas marcas da Espanha são O Movistar. que você falou? Essas palavras não falam aqui, Samuel. Ah, não. Se arrepende. Não me arrependo. Verdade. Mas então, algumas marcas da Espanha são Movistar, que é tipo uma Vivo da vida, um Oi, que tipo são redes telefônicas. Também tem Santander
que tem a origem de lá, assim como a Zara. Então, agora a gente vai pular para os comerciais, ok? Aqui, ó. Pera aí. O que isso aqui faz? Pera aí. Que é isso aqui, Olha os Lucas? comerciais. Ai. Vamos Oxi. para os vamos para os comerciais. Os Aqui, comerciais. ó. Bem aqui no ladinho, ó. Vira aí, câmera. Aqui? Da onde que é os Isso, comerciais? Ali, ó, curiosidades os que o Samuel comerciais. não falou não. Caraca, que comercial bonito, hein? Número 1. Os espanhóis, eles têm uma rotina bem atrasada, assim, a rotina do dia a dia, bem atrasada, assim, comparado a gente aqui no Brasil. Eles almoçam 2, 3 horas da tarde e jantam 10, 11 horas da noite. Os caras são atrasados mesmo. Número 2. A Espanha não tem estados. Ela é dividida em comunidades autônomas. E no total são 17 comunidades autônomas lá na Espanha. Número 3. Lá na Espanha, eles não falam só espanhol. Tem regiões como a Catalunha que falam catalão. Que, olha só, trabalho de geografia muito bom. Em catalão é assim, ó. Molt bon treball de geografia. É isso mesmo. É isso o trabalho, galera. Valeu, Gostaram? tá bom. Eu gostei. Professor, você gostou do trabalho aí, cara? Ficou legal, sim. Mas eu acho que o de Portugal ficou melhor. O que você disse? Da Espanha ficou ótimo. De Portugal tava horrível. O cara me matou num tapa.